E aí galera, então o objetivo desse vídeo é resolver aqui a máquina All-in-One aqui do TryHackMe. A descrição diz que é uma máquina divertida, né, que a gente consegue explorar o sistema de diversas formas e que a gente tem alguns caminhos aqui para pegar o usuário comum, assim como o acesso root na máquina, né? Então já deixei a máquina iniciando aqui. Ele pede aqui para deixar mais ou menos uns 5 minutos. Eu não vou descer a tela toda para não pegar as chaves. Mas então a gente já pode pegar o IP aqui e começar uma enumeração básica, né? Dar um ping na máquina, ver se a máquina tá respondendo. A máquina está respondendo. Então a gente pode começar aqui com o Nmap para ver o que está rodando na máquina. Explicando aqui rapidamente os comandos. A gente está passando para o Nmap porque a gente quer a verbose ativa, a gente quer que ele já dê um output para a gente durante a execução. A gente está fazendo um scan do tipo SYN-SCAN, né, que é um scan mais furtivo, mais rápido. Aqui a gente está dizendo que a gente quer que ele escaneie todas as portas TCP, né, o Pzinho. Eu já vou mandar ele rodar. O traço PN a gente não quer que ele faça um ping scan, né, a gente acabou de fazer isso, o Nmap por padrão ele faz, então a gente pode desabilitar. E o traço N é para ele não tentar resolver o endereço IP, nome de domínio, enfim. E ele já começou aqui a executar e por causa da verbose ele já traz aqui uns resultados pra gente. Então ele diz que tem a 22 aberta, a 21, a 80. Então a gente já pode começar a dar uma olhada, por exemplo, na porta 80, né, o que está rodando lá. E está rodando um Apache, né, aqui é a página padrão do Apache. A gente não vai conseguir extrair muita coisa daqui, mas a gente já sabendo disso, a gente pode iniciar um brute force, né, de diretórios aqui e tentar descobrir algum diretório. Então para isso eu vou usar o wfuzz. Muito bom, muito rápido. Aqui eu estou dizendo para o wfuzz que eu quero usar 100 threads, eu quero colorir output e que o arquivo que eu vou passar está aqui em share dirb wordlist, né, a wordlist padrão lá do dirb que ele usa. E aqui eu vou passar o IP da máquina, então 10.10.152, e o fuzz aqui é o parâmetro que eu quero que ele faça o fuzzing, né? Então ali no final, para a gente descobrir algum diretório, vou mandar rodar e vamos ver se ele retorna alguma coisa pra gente. Já deu alguns forbidden ali, né? Alguns arquivos de configuração do Apache, 200 index.html. O Nmap segue rodando aqui. Server status e WordPress e retornou um 301, redirecionamento. Interessante, a gente pode dar uma olhada nesse cara. Então, WordPress. Ele está carregando, ó, e carregou pra gente aqui um WordPress. Legal. A gente pode fazer algumas pesquisas básicas, a gente pode ver que tem um post aqui. A gente pode ver que tem um usuário, né? A gente tem um autor de um post aqui, Eliana. Interessante, tem um comentário. Assim, o mais interessante pra gente não perder tempo, né? Já que é um WordPress, a gente pode rodar o wp-scan, né? Que é justamente uma ferramenta pra gente escanear, né? Servidores aí que estão rodando o WordPress, né? Aplicações. Vou pegar o comandinho aqui e a gente já fala sobre ele. Deixa eu apagar aqui. Então a sintaxe do wp-scan é basicamente passa aqui a URL, né, que a gente quer. Então eu já vou mudar aqui também. O tracinho E a gente diz a enumeração, né, que a gente quer fazer. Deixa eu abrir aqui do lado. wp-scan, o help, né, pra gente entender o que a gente está fazendo. Então URL, né, URL alvo. O tracinho E, o que a gente quer enumerar, né? Então botei o AP para a gente enumerar todos os plugins, né, da aplicação. O método de detecção dos plugins, então aggressive. Cadê ele aqui? Plugin detection mode, né? Então aqui tem alguns métodos que ele vai usar. Tem mixed, passive and aggressive. A gente vai usar o aggressive. Um API token, né? Isso aqui é gerado quando você faz um cadastro lá no wp-scan, você pode gerar um API token, não tem problema se
essa API token aqui, eu vou gerar outra assim que acabar o vídeo. E o número de threads ali pra gente executar, então já vou mandar rodar esse carinha. Normalmente ele demora um pouquinho, porque como ele abortou aqui o scan, mas é porque a gente passou a URL errada, né? Ele não tá rodando na raiz, ele tá rodando nesse IP e barra WordPress. Inclusive eu vou botar aqui http:// e aqui barra WordPress, porque ele não tá rodando na raiz, né? E vamos deixar ele rodando aí. Agora sim, ele já identificou. A gente pode dar uma olhada no Nmap, o Nmap tá rodando ali bem devagar enquanto isso. E eu vou deixar rodando aqui e quando ele terminar eu volto com os resultados. Beleza, eu voltei aqui, galera, tá demorando um pouco mesmo, tá demorando quase 20 minutos aqui pra terminar, mas ele tá terminando. Ele tá checando todos os plugins, né, em locais conhecidos. O Nmap também terminou a execução. Então ele achou a 21 FTP aberta, 22 SSH, a 80 HTTP. Se a gente quisesse enumerar mais alguma coisa, né, sobre essas outras portas aqui, ou até mesmo a 80, a gente poderia usar o próprio Nmap para isso. Só que agora, passando o que a gente quer, as portas 21, 22 e 80, e passando SC para ele rodar os scripts padrões do Nmap, né, de enumeração, de reconhecimento, enfim, e o SV para tentar pegar a versão desses serviços. Ele não deve demorar muito para isso, né, como a gente só passou as 3 portas aqui para ele. Ó, ele está tentando rodar comando lá no FTP. Ó, inclusive com esses comandos ele já diz pra gente que o login anônimo no FTP é permitido. É interessante, a gente pode dar até uma olhada lá depois, ver se tem alguma coisa lá. Aqui ele traz a versão, né, do Apache e a versão do SSH que está rodando. Agora terminou de rodar aqui o WP Scan, e o que interessa mesmo pra gente é essa última aba, vamos dizer assim, né, que ele diz que ele encontrou 2 vulnerabilidades. Uma delas é um LFI sem estar autenticado, né, nessa versão do Mail Master, nas versões até 1.0. E a gente pode ver que ele tem até uma referência aqui do ExploitDB, né? Então a gente pode copiar esse carinha aqui, por exemplo, e entender como é que a gente pode explorar isso. Então ele diz aqui, ó, que é uma vulnerabilidade LFI e um plugin, né, chamado Mailmaster do WordPress. Então ele explica aqui um pouquinho, né, sobre o que é a vulnerabilidade LFI. E tem aqui uma POC, né? A gente pode copiar esse carinha aqui e testar, ver se a gente consegue consegue ler o arquivo etc/pswd, né? Nesse caso é o que a gente está rodando. E olha só que interessante, a gente conseguiu sim visualizar o arquivo etc/pswd. Se a gente vê o código fonte aqui para ordenar, a gente vê, né, alguns usuários, a gente vê inclusive o usuário Eliana, vê que ele tem Beam Bash, né, tem um console ativo. Legal. E o que a gente pode fazer agora, uma vez que a gente tem LFI, né, a gente tem SSH rodando, a gente pode tentar, por exemplo, ler a chave de acesso, né, ler a chave de acesso do usuário da Eliana. Então se a gente fosse fazer isso, a gente leria /home /Eliana SSH IDRSA ou idrsa.pub. A gente não teve nenhum retorno, né? O que a gente pode fazer também é que para ler o etc/pswd a gente não precisou, né, de nenhum, vamos dizer assim, nenhum recurso adicional, nenhuma técnica, mas a gente pode utilizar alguns filtros aqui, alguns recursos do PHP, como PHP Filter. E se eu falar para o PHP Filter que eu quero encodar isso em base 64, então posso fazer o seguinte: passar aqui filter convert base 64 encode, e aí eu vou dizer o resource, né, o recurso que eu quero acessar. Então /home /Eliana, tentar ler a chave aqui, ele não retornou nada. Eu posso tentar ler a chave privada, também não retornou nada. Então o que a gente pode tentar também é ler o arquivo de configuração do WordPress, né, uma vez que a gente sabe que está rodando o WordPress.
E a gente pode tentar algumas localizações padrões, né? Então vamos tentar isso. Então, por padrão, né, se a gente estivesse rodando na raiz do servidor, a gente estaria rodando em var www html. Nesse caso, a gente está rodando em barra WordPress. Então, eu posso botar barra WordPress barra wp-config.php. Ó, e a gente teve um retorno de um base64. A gente pode pegar esse carinha e ir lá no base64decode.org. Se a gente colar ele aqui, a gente vê que a gente conseguiu ler o arquivo, né, de configuração do WordPress. E a gente pode ver se tem alguma credencial. Ó, a gente já consegue ver que a gente tem o usuário Eliana e uma senha. A gente pode pegar essa senha e tentar autenticar, né? A gente não chegou a analisar a página de login, mas se a gente der uma olhada na página de login.php, a gente pode ver, por exemplo, que a gente consegue enumerar usuários, né? Eu botei usuário admin e senha admin, a gente vê que ele retorna que o usuário é desconhecido, mas se a gente colocar o usuário Eliana e uma senha qualquer, ele diz a senha que você inseriu para o usuário Eliana está incorreta. Isso a gente pode caracterizar como uma enumeração de usuário e dizer que o usuário Eliana existe no sistema. Então, se a gente colar aquela senha que a gente pegou do arquivo de configuração do WordPress, a gente consegue autenticar. Aqui ele pergunta se a gente quer verificar o e-mail, mas isso aqui não interessa pra gente, vou dizer que o e-mail está correto. E ele está carregando a página. A gente vê aqui também nos resultados, né, do WScan que diz que essa versão desse plugin tem múltiplas vulnerabilidades de SQL Injection, né, e várias CVEs aqui associadas, link do ExploitDB. Mas a gente vê que a gente conseguiu então autenticar aqui no WordPress. A gente pode dar uma olhada nos usuários. A gente vê que realmente só tem o usuário Eliana no sistema. Mas o que interessa também pra gente é dar uma olhada nos plugins, né? Que é o plugin que está vulnerável. Então a gente vê aqui, ó, que tem o MailMaster ativo, né? Diz que é um plugin de marketing, de e-mail, enfim. Tem um outro ativo, Reflex Gallery, que é um plugin para criar imagens, né, galerias responsivas. E a gente tem alguns outros plugins aqui que também estão instalados, mas não estão ativos, né? A gente tem aqui o Hello Dolly, que basicamente eu vou ativar ele aqui para vocês verem o que ele faz. Bem, basicamente o que ele faz é exibir no topo da página aqui frases, né, de músicas do Louis Armstrong. Então, se a gente der uma olhada nele, na verdade a gente poderia editar qualquer um desses plugins, né? Mas inclusive aqui a gente recebe um aviso do WordPress que ele diz: parece que você está editando o plugin no WordPress, né, diretamente pelo dashboard. Nós recomendamos que você não faça isso, que editar plugin diretamente pode trazer algumas incompatibilidades e quebrar o site, enfim, mas é exatamente o que a gente quer fazer. Então a gente vai seguir por aqui. Vamos selecionar aqui o Hello Dolly. Selecionar ele aqui. Se a gente der uma olhada nele, a gente vê que ele tem uma função getLyric, né? Na verdade é uma música, né? Hello Dolly. E ele pega frases da música e exibe aqui no canto da tela, né? Interessante. Mas o que é mais interessante pra gente é, uma vez que isso aqui está rodando PHP, a gente pode inserir comandos, né, nesse arquivo. E a gente pode aproveitar o próprio código aqui, né, sem destruir o código, né? A gente poderia pegar uma reverse shell em PHP, o código inteiro e colocar aqui, mas a gente pode também aproveitar o próprio código e chamar uma função. Então eu vou aproveitar a função aqui Hello Dolly e vou rodar uma função, a função exec, né, que é uma função do PHP para executar código no sistema. Então vou dizer para o PHP que eu quero bin bash -c dash i, quero enviar isso, quero rodar o devtcp, vou passar o meu IP da VPN do TryHackMe, tá aqui em cima, 10.13.77.130.
porta, a porta que eu quiser definir, ficar escutando. Então vou botar 1, 2, 3, 4. E a saída dessa forma. Então dessa forma eu estou pedindo para ele executar um bin bash e mandar, né, o bash para esse P aqui na porta 1, 2, 3, 4. Eu posso deixar um listener aqui ouvindo na porta, né, que eu defini. Então 1, 2, 3, 4. Então eu vou dar um update no arquivo e assim que ele executar esse comando, ele vai chamar para a gente a função, né, de pegar a letra aqui da música, né, mas ele também vai executar o nosso comando. Então posso dar um update file. Ele deu um erro de sintaxe. Faltou o ponto e vírgula. Faltou o ponto e vírgula depois do comando. Se eu der um update agora, a gente recebeu, mas ele fechou a conexão. Vamos tentar receber de novo. Update. Ele está encerrando a conexão. Vamos ver o que a gente pode fazer. Tá. Tá, que na verdade a gente inverteu aqui, né? Agora sim. Então vamos dar um update. Vamos deixar escutando, né? Atualizar o arquivo e a gente recebeu a conexão, né? Então assim que ele executou o arquivo, né? Porque a gente deu um update no arquivo, então ele deu um update na página, executou a função e executou a função que a gente definiu lá no código. Então agora nós já estamos, né, na máquina, nós somos usuário www.data, né, usuário padrão aí web. A gente pode tentar algumas primeiras enumerações aqui, né, como sudo-l, ver se a gente tem. Ele diz que não tem aqui, a gente pode tentar. A gente tem Python, né, se a gente spawnar. Tentar melhorar o Python, a gente faz o seguinte. Vamos ver se a gente consegue agora. Mas ele pede a senha, então a gente não consegue, né? A gente não vai conseguir ver aqui os usuários. Na verdade, a gente não vai conseguir ver se o usuário www tem permissão de sudo, né? Ele pede a senha. A gente não tem a senha. A gente pode ver se a gente tem algum SYD setado, né, para algum binário aqui, ver se a gente tem permissão. Então para isso a gente vai usar o find as permissões e vai mandar toda a saída de erro para dev null. Vamos ver se ele acha alguma coisa. Não achou nada. Bem, a gente pode fazer alguma enumeração local aqui na máquina também, por exemplo, navegar em home. Vamos ver se a gente tem alguma coisa. Ó, a gente tem a pasta da Eliana. A gente tem a user txt. Só que a gente não tem permissão. A gente não tem permissão para ler, mas a gente tem uma permissão de hint aqui. Quer dizer, permissão para ler o hint, né? Teoricamente é uma dica. Então se eu ler aqui o hint txt, ele diz para mim que a senha da Eliana está escondida no sistema e manda eu procurar. Bom, uma forma da gente fazer isso sem perder muito tempo, né? A gente pode usar o limpis, que é basicamente um script para a gente fazer a enumeração de todo do sistema operacional, né? Para ver possíveis vetores de escalação de privilégio. Então eu tenho o limpis instalado aqui na minha máquina nessa pastinha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um servidor Python rodando aqui na porta 80. E dessa máquina aqui eu vou dar um wget e baixar o limpis aqui pra gente. Então meu IP é 10.13.77.130. Vou pegar o limpis. Beleza, ele está baixando. Eu posso ver que a requisição realmente bateu aqui, vindo de lá do servidor. Vou dar permissão de execução para ele.
Opa. Foi errado aqui. Mais X. E vou chamar ele. Então o que ele vai fazer agora, ele vai enumerar vários diretórios, recursos, tudo que está rodando aqui no sistema, para a gente ver possíveis vetores, né, de escalação de privilégio. Então enquanto ele vai rodando, a gente pode fechar aqui o nosso servidor Python, né, foi basicamente para a gente pegar lá o Limpice. E a gente pode ver que ele vai rodando aqui, né? Então ele vai rodando vários scripts, né, vários comandos para pegar informação aqui do sistema operacional. A gente pode ver que ele roda, ele tenta ver se está no container, se é um EC2 da AWS, ele tenta enumerar algumas informações da AWS, processos rodando. Ó, a gente vê que tem um script aqui dentro de var backups, interessante. Vamos ver o que mais. A gente vê algumas portas, né, rodando. 3306, mas MySQL a gente não pegou de fora, né, com o Nmap. Ele tenta rodar o sudo SL, sudo-L, né, perdão. Os usuários que tem bash, né. E continua enumerando diversas coisas, as ferramentas instaladas, configurações do PHP. Ó, inclusive isso aqui é uma coisa interessante da gente olhar depois e entender como funciona, né, a vulnerabilidade de LFI e até mesmo RFI. A gente vai dar uma olhada depois nesse carinha. E olha só, analisando o próprio Limpice, né, ele consegue analisar aqui o arquivo de configuração do WordPress. Ele pegou o usuário e senha da Eliana. Bem legal. Arquivos de configuração do FTP. Olha, aqui a gente vê binários com SOID ativo, né? Isso aqui é muito interessante, tem até mais de um aqui que ele identificou como um vetor muito provável, né, de escalação de privilégio. Inclusive um deles é o próprio bash. E se a gente der uma olhada lá no GTFO Beans, né? Se a gente procurar aqui por bash e dar uma olhada aqui na parte de SOID, a gente vê que a gente pode chamar o bash -p e escalar nossos privilégios. Então é isso que a gente vai tentar agora. Se eu der um mi, eu sou www-data. Se eu passar bash-p e agora eu já sou usuário root. Olha que interessante. Então se a gente for lá em home Eliana, se a gente tentar ler agora a chave dela, essa é a chave da Eliana. Muito interessante, né? Você pode ver que ela não está no formato, né, que normalmente o TryHack me pede das chaves, mas justamente porque a chave está encodada em base 64, né? Eu não vou executar aqui para não revelar a chave, mas se você quiser é só decodar do base 64 que você vai ter a chave do usuário Eliana, né? Então a gente pegar a root flag, a gente vai em root e a mesma coisa, né? A chave root encodada em base 64. Agora, o que eu falei que é interessante da gente ver, uma vez que a gente tem até acesso root aqui na máquina, tentar entender, né, como é que foi possível a gente explorar esse LFI, né? O que é vulnerável aqui. Se a gente ver aqui, a gente tem, né, todo o caminho, né, da POC que a gente pegou do exploit-db, né, que a gente conseguiu ler aqui o arquivo etc/pswd, legal. Mas a gente pode visitar esse diretório aqui
e tentar ler esse arquivo, né, para ver como que ele faz e por que ele é vulnerável. Então, se eu der um cd nesse diretório, tá, né, porque na verdade eu tenho que ir para var www html, agora sim. Então, se eu der um lsla, eu tenho aqui os arquivos. Aquele arquivo é o count of sends. Então, vamos tentar executar ele com nano aqui. Se der certo, a gente vai conseguir visualizar ele bem tranquilo. Count of sends php. Ele não conseguiu ler. A gente der um cat nele aqui. Não, vamos tentar de novo. Se a gente der um unknown, vou tentar definir aqui. Se a gente definir a variável, vamos ver se a gente consegue chamar agora o nano. Beleza. E olha só, esse é o arquivo, né, que a gente conseguiu explorar. E olha como é que ele faz, né? Ele faz um include do que vem no parâmetro para ele. Então, basicamente, o que ele fez aqui foi include etc pswd, né? E ele faz isso direto. Ele não faz uma validação, né, do que está sendo passado, ele não faz uma validação de usuário, ele não faz nada. Ele simplesmente inclui o que chega ali no parâmetro PL, né? E isso é o que torna essa vulnerabilidade possível de ser explorada. E outra coisa também, eu vou fechar aqui, né, o arquivo. Um teste que a gente pode fazer, por exemplo, eu acho que eu tenho um arquivo de teste aqui, teste txt, simplesmente é um arquivo txt escrito alô. A gente pode testar a vulnerabilidade RFI, né, que é basicamente incluir arquivos remotos, né, não ler arquivos internos do servidor. E como é que a gente pode fazer isso? Eu posso novamente botar meu servidor Python aqui no ar e tentar incluir esse carinha aqui. Então, 10.13.77.130, né, o meu IP da VPN e teste.txt. A gente pode ver que ele não retornou nada, né? E, então não deu certo. Mas por que não deu certo? Isso é que é interessante. Se a gente for lá nos arquivos de configuração do PHP, vamos dar uma navegada aqui. O terminal parece que travou. Então, etc php 7.2 Apache 2. Eu tenho aqui o php ini, né? .ini. Se eu editar ele aqui, né? Se na verdade a gente procurar pelas configurações de URL, né? Então vou procurar aqui allow URL. A gente vê que ele tem uma configuração on aqui, mas a configuração de allow URL include, né, de incluir o URL, está como off, né? Então, se a gente alterar essa configuração de off para on, tá bem lento a máquina. E aí nosso servidor está ativo e a gente tentar incluir, ainda não vai funcionar. Por quê? Porque a gente precisa reiniciar o Apache, né? Se a gente não reiniciar o Apache, ele não vai alterar ali as nossas configurações. Então, tem ctl restart Apache 2. Ele fechou aqui a conexão, mas a gente ainda pode testar aqui, né? E a gente pode ver que ele incluiu o nosso arquivo aqui, né? Então, por exemplo, eu vou fechar aqui o servidor.
Vou editar o arquivo teste txt de alô para agora é possível explorar RFI também. Vou colocar o servidor no ar, vou dar um F5. E agora é possível explorar RFI também, porque é uma configuração, né, do Apache, lá do PHP, né, na verdade, que permite a gente incluir URLs. Então, toda vez que a gente tiver um cenário, né, de RFI, a gente precisa que essa flag esteja ativa, né, de inclusão de URLs. Então é isso, galera. A gente tem a root flag, a gente teve todas as flags e algumas dicas aí de como analisar algumas vulnerabilidades. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!